Olá pessoal, hoje no nosso bate-papo diário nós vamos falar um pouco da história, mas não sai daí não, fica aí. É super interessante essa parte da história que eu vou contar para vocês. Talvez você já tenha ouvido falar, ou até já leu, não importa. Vamos relembrar, até porque esse assunto, essa parte da história que eu vou falar para vocês, pessoal, nunca, jamais pode ser esquecida. E para que não seja esquecida, precisamos sempre que possível falar nessa parte da história. A parte da história que eu vou falar hoje para você, talvez você já ouviu falar, já assistiu algum documentário, ou já leu sobre. Essa história que eu vou contar para vocês resumidamente, ela foi exatamente no dia 9 de novembro, que é justamente no mês de novembro que estamos vivendo, de 1938. Talvez você entenda agora o porquê os judeus sempre se reúnem durante todo o mês para homenagear os judeus que foram mortos no Holocausto. Pessoal, a iniciativa de forma oficial do Hitler contra os judeus começou nesse dia, 9 de novembro de 1938. E vou explicar para vocês por quê. Porque talvez você deve estar pensando, não, mas não foi aí, foi depois. Não, mas eu vou explicar. Deu início nesse dia. Esse dia ficou conhecido como a Noite dos Cristais. Agora, de repente, você já possa ter ouvido falar na Noite dos Cristais. Quando Hitler assumiu a chancelaria alemã, ele começou a restringir direitos dos judeus. Tirou o direito dos judeus de ter uma vida social e cultural ativa, proibindo eles participar de teatro, de cinema. E começou esse problema do Hitler com os judeus. Então havia um jovem judeu que vivia na França, lá no ano de 1938. Ele ficou sabendo o que Hitler estava fazendo com os judeus, tirando o direito dos judeus de participar de atividades culturais. Então esse jovem foi no consulado da Alemanha na França, em Paris. Chegando lá, ele perguntou quem era o responsável pelo consulado. Então chegou um senhor alemão e falou, sou eu que sou responsável. Então esse jovem matou esse senhor alemão. Ninguém sabe exatamente com quantos tiros, só sei que matou. Essa notícia chegou lá na Alemanha por Hitler. Foi o estopim. Aí o Hitler decidiu que ia acabar com os judeus em toda a América. Aí ele ordenou que o exército dele fosse a captura de todos os judeus e matassem todo o que encontrasse. Então vinha um judeu andando na calçada, assim os policiais, os militares do exército alemão na época via que a pessoa era judeu e matava ali mesmo, na calçada ali. Nessa mesma noite, eles invadiram as casas onde moravam os judeus, quebravam tudo, matavam quem estivesse lá dentro, ateava fogo na casa. E nessa mesma noite, no livro de história fala que nessa noite o exército alemão destruiu mais de 200 sinagogas. E na época a sinagoga tinha na entrada da sinagoga tinha uma estrela, né, que em hebraico dizia o quê? Esse é o portão de Deus. Só os justos entrarão nele. Isso em hebraico em toda a sinagoga da época. Pois bem, começou a perseguição furiosa do Hitler, como já sabemos, não vou entrar nesse detalhe, para acabar
com os judeus. E os comércios, que até hoje os judeus é conhecido por ser comerciante, eles invadiam as lojas dos judeus, quebravam tudo, ateavam fogo na loja, quebravam as vitrines da loja. Daí é que vem o nome A Noite dos Cristais. Aqueles vidros quebrados pelas calçadas da cidade. Batia o reflexo da lua. Então brilhavam aqueles cacos de vidro pela rua. Aí, devido a isso, ficou conhecida como a Noite dos Cristais. Essa Noite dos Cristais, na verdade, foi 2 dias ininterruptos atrás dos judeus, que era a determinação do Hitler. Aí começaram a pegar, logo após que aí começou o Holocausto oficial, foi aí. Na Noite dos Cristais. 3 dias depois, começaram a pegar, como já sabemos, todos os judeus. Sim, voltando um pouco. Nessa Noite dos Cristais, mais de 200 sinagogas, como eu falei, foi incendiada e depredada. Os livros de todos os judeus eram feitos fogueira, eram queimados os livros dos judeus. Só nessa noite, na primeira noite, foi mortos na rua, andando, mais de 100 judeus. Passados esses 2 dias, que foi a ordem do Hitler, pegar todos os judeus e acabar com eles, oficialmente começou aí o Holocausto, onde já sabemos que foi que o exército alemão fez com os judeus. E quando começou oficialmente o Holocausto, o que era que o exército alemão fazia para identificar um judeu? Colocava na roupa dele uma estrela amarela no peito ou nas costas, que era para identificar que aquela pessoa era judeu, para que a pessoa tivesse vergonha de ser judeu. As pessoas que eram pegas eram levadas para o centro de concentração, câmara de gás, como a história fala, a história diz. Pois bem, só que um dos soldados, uma sinagoga que ele tinha destruído, pegou aqueles dizeres em hebraico e a estrela. E para zombar dos judeus, colocou aquela placa com aqueles dizeres na entrada de uma das câmaras de gás. Para tirar onda, para zombar mesmo os judeus. Então os judeus, quando liam aquilo, entravam na câmara de gás e começavam a cantar, a se abraçar, a pular. E os soldados ficavam sem entender. O que está acontecendo? Esses caras vão morrer e tão felizes assim? Eles não sabiam o que estava escrito, era esse portão de Jesus, só os justos entrarão nele. Então os judeus se animavam. Tá entendendo a história e como foi o início do Holocausto? O Holocausto começou assim. Eu vou deixar vocês com algumas imagens aqui. Em seguida eu retorno para concluir esse vídeo com mais uma informação super importante. Tá bom? Porque não podemos deixar que a história caia no esquecimento, para não corrermos o risco que a história se repita. Assista aí comigo. Vamos lá. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen.
bem, pessoal, como vocês viram a imagem, até de péssima qualidade porque são antigas, mas a intenção desse vídeo é lembrar para você, meu amigo e minha amiga, o que foi o Holocausto, para que você tenha noção, e se sugerir para você, para que essa época não volte aos tempos atuais. Sugiro a você que procure ler o livro A Noite dos Cristais. É um livro maravilhoso para quem gosta de história. Tá? Só que durante esse mês é comemorado, como eu já falei antes do vídeo, os judeus se reúnem com suas orações para homenagear os seus irmãos que foram mortos naquela época, que foram, como todo mundo sabe, foi 6 milhões de judeus mortos pelo Hitler. Só que eu quero deixar um registro aqui, dos 6 milhões de judeus, não foi todos só homem que morreu. Entre esses 6 milhões tem 1 milhão de crianças. E essas crianças que vocês viram algumas partes aí do filme, de mão dada, no colo da mãe, essas crianças foram mortas na câmara de gás. E os 5 milhões foi judeu entre homens e mulheres que foram mortos. Essa estrela amarela que eles usavam para identificar os judeus, tem um clube de futebol que fez uma surpresa
e uma homenagem. Até para que, como eu falei, fez uma campanha sobre a Noite dos Cristais. Essa campanha desse clube de futebol, primeiro que deveria ser copiada por todos os clubes de futebol do mundo, inclusive o meu São Paulo, tá? Porque eu gostei da iniciativa, esse clube está de parabéns. Eu vou deixar o vídeo aqui para você ver que clube eu estou falando, para que não caia. Não devemos deixar que aquela parte da história caia no esquecimento, porque se cair no esquecimento, vamos correr um sério risco de tudo voltar a acontecer. Tá? Então eu quero aqui agradecer a você por estar até aqui. E olha, eu vou deixar esse vídeo agora seguinte que vai vir, que esse time que fez essa homenagem às vítimas do Holocausto ganhou de goleada. Na minha opinião, foi a maior e será sempre a maior goleada do futebol mundial. Então eu quero deixar o vídeo aqui com vocês, para vocês verem de que clube eu estou me referindo, dar os parabéns, e gostaria muito que outros clubes do futebol mundial compartilhassem, copiassem essa homenagem que esse time, esse clube de futebol fez aos judeus mortos no Holocausto. E como você sabe, aqueles também mortos na Noite dos Cristais, que foi justamente no dia 9 de novembro de 1938. Ali começou oficialmente o Holocausto. Tá bom? Acompanhe esse vídeo aí desse clube. Independentemente se você é torcedor dele ou não, não importa. Mas olha a sensibilidade desse clube. Tchau, até amanhã e fica com o vídeo. A torcida do Timão sabe. Corinthians não vive de títulos, vive de Corinthians. Por isso, desde 2012, nosso time não tem mais estrelas na camisa. E apesar de não termos mais estrelas, sabemos que nossos títulos jamais serão esquecidos. Mas existe uma história que deve ser lembrada. Uma história que também é representada por uma estrela. A estrela do Holocausto. Por isso, na semana em que aconteceu a conhecida Noite dos Cristais, que marcou o início da perseguição oficial dos nazistas aos judeus, o Corinthians volta a entrar em campo com uma estrela na camisa. Como homenagem e lembrança que em nenhum momento podemos esquecer essa história, porque esse é o único jeito para que ela jamais se repita. Uma estrela para não esquecer.